O Brasil é um país amigo de Israel. Nós nos unimos à dor e, sobretudo, na busca de resgatar aqueles que ainda permanecem sequestrados. Não relativizamos o que aconteceu no dia 7 de outubro. Um ataque terrorista brutal, inaceitável e de consequências que vão além das fronteiras de Israel. Os conflitos, ora vistos entre o Hamas e Israel, vão muito além de uma disputa por território. Fazem parte de uma política de extermínio dos judeus que remonta a milênios. O que os grupos terroristas querem, Hamas, Jihad Islâmica e Hezbollah e os demais inimigos do povo judeu, é varrer Israel do mapa. A primeira grande tentativa de extermínio dos judeus foi vista na Pérsia, ainda no século V a.C., com o decreto do rei Xerxes, que permitia a matança dos judeus de todas as províncias do império. Nos séculos seguintes, os judeus seriam vítimas de inúmeros ataques. Jerusalém foi invadida e sitiada diversas vezes, culminando com sua destruição no ano 70 da era cristã. Na Idade Média, os judeus foram vítimas de muitas perseguições e conspirações, como a acusação de terem sido os responsáveis pela peste negra. A Inquisição espanhola e as implacáveis perseguições religiosas por toda a Europa Ocidental e o leste europeu. O antissemitismo tem se revelado em três faces principais: antissemitismo religioso, antissemitismo racial e antissemitismo nacionalista. Os pogroms ocorridos na Rússia no final do século XIX e início do século XX, ataques gratuitos às comunidades judaicas, os guetos na Europa, o holocausto de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, são fatos muito eloquentes que deveriam nos conscientizar a todos da necessidade de atentar bem para a motivação dos ataques terroristas de que Israel tem sido vítima. Um antissemitismo velado, mas indisfarçável, pode ser visto naqueles que se recusam a condenar os ataques do Hamas, a considerá-los como ato terrorista. Pior que isso, é comparar os atos brutais do Hamas às ações de guerra de Israel. Com sua postura diplomática, o governo brasileiro está revelando uma profunda ignorância. Não falo de ignorância bíblica, não falo de ignorância espiritual, falo apenas de ignorância política, histórica e factual. Ficar contra Israel na guerra declarada ao Hamas é assintosamente um equívoco abissal e absurdo. Talvez o maior erro do governo brasileiro até o momento, com ênfase muito forte na postura do presidente Lula, que com suas palavras nada acertadas, flerta abertamente com o terrorismo, cometendo, escrevam, um ato que pode vir a se tornar um crime contra a segurança interna do Brasil. Não se brinca com o terrorismo. E eu quero aqui, ao fazer essa fala, sublinhar uma diferença de postura que o líder do governo falou agora há pouco. Com clareza, honestidade de sentimentos, um homem público que respeito. Mas a postura dele aqui não traduz o sentimento do governo lá, infelizmente. Jacques é um grande homem público e eu o respeito. Ele tem o respeito da base governista e daqueles que fazem parte da oposição, pelas posições que faz aqui, e muitas das vezes contraria até o governo lá. Mas eu não posso deixar de registrar aqui a minha posição em relação à postura do governo federal.
Vejam, senhores e senhoras, que quando alguns do espectro da direita radical intentaram algumas ações de violência aqui em solo brasileiro, nós, do PL e dos partidos de direita aqui nesse Senado e na Câmara dos Deputados também, fomos abertamente contrários a atos de violência, a atos de vandalismo, inclusive deixando clara a nossa posição no âmbito da CPI que recentemente aconteceu aqui. Repudiamos com veemência. Não se brinca com violência, não se brinca com terrorismo, nem aqui e nem lá. Embora não se possa classificar o que aconteceu no Brasil como ato terrorista. É uma ofensa àqueles que são vítimas do terrorismo mundo afora querer classificar o que aconteceu aqui com terrorismo. O governo brasileiro, repito, distribui afagos ao terrorismo. Lamentamos as posições do governo brasileiro. Lula fala do que não conhece, manifesta posição ideológica, não discernindo o papel de chefe de Estado. Perdoem, ele não sabe o que faz. Age como um sociopata. Ao comparar a ação de guerra de Israel ao brutal e inaceitável ato terrorista do Hamas, me parece faltar equilíbrio, discernimento ao presidente. Ao dizer que Israel escolhe matar crianças, mulheres e civis, ignora o modus operandi dessa organização criminosa chamada Hamas. Lula não fala pelos brasileiros. Repito, os brasileiros amam Israel, é solidário com esse momento de dor e sofrimento e se une em orações pela paz em Israel e, sobretudo, pela libertação dos reféns. Mas é certo que não haverá paz na região enquanto o Hamas continuar atuando e fazendo vítimas como faz cotidianamente. A falta de uma postura firme do presidente da República e de nossa atual diplomacia com o grupo terrorista Hamas deve ser rechaçado com muita veemência. Mas, senhor presidente, não posso deixar de reconhecer que a diplomacia brasileira e o governo agiu com acerto ao dar apoio aos brasileiros, ao resgatar os brasileiros que estão na faixa de Gaza. Digo mais, e com as cautelas que o tema exige. Esperamos que o nosso país não venha jamais ser alvo desses grupos terroristas que, infelizmente, têm células espalhadas por boa parte do planeta. As autoridades brasileiras devem considerar, contudo, se a leniência pública corrobora ou não para atrair terroristas para o nosso país. Não é demais dizer que alguns países europeus, que também sempre tiveram setores que recusam admitir a verdadeira face do terrorismo, passaram a ser assombrados com seus ataques e alguns deles têm suas populações vivendo constantemente sob esse fantasma. Condenar os grupos terroristas e todo tipo de regime ditatorial é também ficar ao lado das populações locais, indefesas, que vivem sob o terror. Sempre que esses modelos extremistas caem, a população celebra. Não podemos imaginar que os palestinos estejam realmente a favor de um regime ditatorial como o do Hamas, que governa pela violência. E aqui se faz distinção, sim. Não se trata de pensamento de oposição ou de governo. Tem posições ideológicas diferentes, mas há que se separar, sim, o que é o povo palestino e o que é esse grupo terrorista chamado Hamas. Não podemos imaginar, portanto, que esse modelo tenha o apoio dessa população. E concluo, a luta contra o terrorismo é um dever de todos. Relativizar os atos dessa organização terrorista, criminosa chamada Hamas, coloca os que assim o fazem como cúmplices da barbárie, como sócios de um genocídio, como desumanos. Nada pode justificar apoio a essa organização criminosa. Nossa solidariedade a Israel
e nosso repúdio aos covardes ataques do Hamas e de todos os grupos terroristas. E, de modo muito particular, nossa solidariedade àqueles que têm familiares, nesse momento, sofrendo como reféns, sofrendo os que estão lá sequestrados, reféns, e sofrendo suas famílias com a privação da presença desses familiares. Que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado.